Esse vídeo é para a sexta atividade de matemática do sétimo ano A, B e C. Então, essa atividade vai falar sobre sequências. Então, vamos lá. Tá aí, sequência. Então, primeira coisa, vamos ver o que é uma definição de uma sequência. Sequência é todo conjunto ou grupo no qual seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Então, imagina a seguinte situação. A escalação de um time titular de futebol são escritos em ordem alfabética. Então, esse time de salão tem 6 meninos. E aí eu vou organizar elas em ordem alfabética. Então tá aí, ó. Antônio, Demétrio, Márcio, Marcos, Kleber, Valdívia e Vitor. Então é uma sequência que segue uma ordem, a ordem alfabética. O Antônio é o primeiro elemento dessa sequência, então eu vou chamar de A índice 1. O Demétrio, o segundo, é o A índice 2. O Márcio é o terceiro, A índice 3. O Marcos é o quarto, A índice 4. O Kleber é o quinto, A índice 5. O Valdívia é o sexto, A índice 6. E o Vitor é o sétimo, A índice 7. Então, esse termo A índice 1 é para falar do primeiro termo, A índice 2 é para falar do segundo termo, A índice 3 é para falar do terceiro termo, e assim sucessivamente. Essa sequência aqui, observa que ela tem o último termo, não tem? Então, ela tem fim. Então, é uma sequência finita. Então, se a sequência qualquer possui último termo, dizemos que é uma sequência finita. Em alguns casos de matemática, em algumas sequências especiais, de vez em quando você pode achar em algum livro, alguma coisa, começando a contar do A0, A1, A2, A3. Então isso aí é por notação. Por enquanto eu vou trabalhar, a maioria da sequência eu vou trabalhar começando. O primeiro termo é o A1, o segundo termo é o A2 e assim sucessivamente. Vamos para outro exemplo. Então aqui, agora vamos fazer a definição de sequência numérica. Sequência numérica é um conjunto de números que eles estão organizados obedecendo uma certa ordem. Então tá aqui, ó. É a sequência que estudamos em matemática. Ela é composta por números que estão dispostos em uma determinada ordem pré-estabelecida. Então, por exemplo, o conjunto dos números primos. Número primo, vocês lembram? São números que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, quem que é o primeiro número primo? É o 2. O segundo número primo é o 3. O terceiro número primo, o 5. O quarto número primo é o 7. O quinto número primo é o 11. O sexto número primo é o 13. O sétimo número primo é o 17. E o oitavo número primo é o 19. Aí o nono ia ser o 23 e assim até o infinito. Observe que essa sequência numérica não tem fim, não tem o último termo. Então dizemos que é uma. Aí eu coloco esses 3 pontos aqui para significar que continua até o infinito. Então, se a sequência qualquer não tiver o último termo, dizemos que ela é uma sequência infinita. Então, sequência numérica, tá aí, são um conjunto numérico que obedece uma certa lei para se organizar em ordem. Então, a ordem delas é definida por uma certa lei. Por exemplo, esse aqui é o conjunto dos números primos. Vamos ver outra. Sequência, lei de formação. Ó, a lei de formação ou termo geral é utilizado para calcular qualquer termo da sequência expressa pela expressão. Por exemplo, os múltiplos não nulos de 2 é a sequência de todos os números pares não nulos. Então, eu não vou começar pelo zero, porque zero é múltiplo de 2, mas aqui é múltiplos naturais não nulos. Então, é o 2. Quem que é o próximo termo? É o 4, porque 2 vezes 2 é 4. Quem que é o próximo termo? É o 2 vezes 3, que vai dar 6. Quem que é o próximo termo? É o 8, porque 2 vezes 4, 8. Quem que é o próximo termo? É o 10, porque 2 vezes 5, 10. Quem que é o próximo termo? É o 12, porque 2 vezes 6, 12. E vai até o infinito.
muita gente está fazendo, saberia que qual o próximo número da sequência? 14, porque está aumentando de 2 em 2. Aí ia fazendo 14, 16, até chegar na ordem que quiser. Mas aqui, se você observar bem, tem uma lei de formação. A- O 2 não é uma coisa de ser 2 vezes um, que é 2. O segundo termo, né, 2 vezes 2, que é 4. O terceiro termo, né, 2 vezes 3, que é 6. O quarto termo, né, o 2 vezes 4, que é 8. O quinto termo é 2 vezes 5, que é 10. O sexto termo, 2 vezes 6, que é 12. Quem que seria o sétimo termo? 2 vezes 7, que dá 14. Então, a lei de formação dessa sequência é AN igual a 2 vezes o N. O N é a ordem que você quer. Por exemplo, se eu quisesse calcular o 20º termo, opção A, e colocando 14, 16, 18, 20, até chegar no 20º termo. Ou eu uso a lei de formação. Então, AN é igual ao dobro de N. Então, por exemplo, o A1, 2 vezes 1, o A2, 2 vezes 2. Como eu quero o 20º termo, eu quero calcular o A20. Quem que vai ser o A20? 2 vezes 20. Quanto que é 2 vezes 20? 40. Então, e também quem fizer 12, 14, 16, 18, ele vai perceber que o 20º termo é o 40. Outro exercício de lei de formação. Números naturais e geometria. A sequência dos quadrados perfeitos. Então aqui temos uma bolinha. Olha, esse quadrado tem quantas bolinhas? 4 bolinhas. Esse quadrado aqui é formado por 9 bolinhas. Esse quadrado aqui é formado por 16 bolinhas. Esse quadrado é formado por 25 bolinhas. Então tem um segredo aqui, tem várias maneiras de resolver. Tem gente que vai perceber que desse para esse aumentou 3, desse para esse aumentou 5, desse para esse aumentou 7, desse para esse aumentou 9, está aumentando de 2 em 2. Então o próximo vai ter 11 a mais do que esse. Ou então você pode perceber que uma bolinha é igual a 1 vezes 1, ou 1 elevado a 2, que dá 1. 4 bolinhas é a coisa de ser 2 elevado a 2, porque 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Ou 9 bolinhas, que é a mesma coisa de ser 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. Ou 16 bolinhas, que é uma coisa de ser 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4, 16. Então, esse aqui vai ser o quinto termo dessa sequência, vai ser 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, 25. Então, o primeiro termo é 1 vezes 1, o segundo termo é 2 vezes 2, o terceiro termo é 3 vezes 3, o quarto termo é 4 vezes 4, o quinto termo é 5 vezes 5, então o sexto termo vai ser 6 vezes 6, que vai dar 36, por exemplo. Então, a lei de formação dessa sequência é AN igual a N elevado a 2. N elevado a 2 é N vezes N. Então, por exemplo, se eu quiser saber o próximo vai ser 6 elevado a 2, que é 6 vezes 6. Quanto que é 6 vezes 6? 36 bolinhas. Então, a lei de formação, vou voltar aqui de novo, a lei de formação é A elevado a N é igual a N ao quadrado, ou N vezes N. N ao quadrado é N elevado a 2. É uma abreviação de potência. Tá, só porque, como eu disse, não é a única. Tem jeito de resolver sem a lei de formação. É só você perceber o seguinte, ó. Do primeiro para o segundo aqui, aumentou 3, ó. Tá vendo que é mais 3. O próximo vai aumentar 5 bolinhas, então é mais 5. Então, tá vendo que tem duas a mais, aumentou 5, agora vai aumentar 7. Ó. E agora vai aumentar duas a mais, vai aumentar 9. Então, vai pegar as 16 que já tinha e vai aumentar 9. Então, a próxima vai pegar, deu 25. Então, a próxima vai aumentar 9, 10, 11. Então, vai ser 25 mais 11, que dá 36. Que é a mesma coisa. Mas pela lei de formação era mais interessante. Por exemplo, aqui, determine o sexto termo. Então, em vez de eu ficar pensando qual que é o sexto termo, se eu tenho a lei de formação, o sexto termo é 6 elevado a 2, que é a mesma coisa de ser 6 vezes 6, que é a mesma coisa de ser 36. Então, o sexto termo da sequência dos quadrados perfeitos é o 36. Se eu quisesse o 20º termo dessa sequência, ia dar trabalho, ó. Mais 11 ao próximo, mais 13.
mais 15, e assim até chegar no 20º. Se eu usar a lei de formação, o tanto fica mais tranquilo. O 20º termo é 20 elevado a 2, que é a mesma coisa de ser 20 vezes 20, que vai dar 400. Então, se eu continuar essa sequência, mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15, quando eu chegar no 20º termo, meu quadrado vai ter 400 bolinhas. Então, esse aqui é os quadrados perfeitos. Então, a lei de formação, o termo geral dos quadrados perfeitos é o primeiro termo é igual a 1 ao quadrado, o segundo termo é igual a 2 ao quadrado, o terceiro termo é igual a 3 ao quadrado, o centésimo termo é igual a 100 ao quadrado, e assim sucessivamente. Elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo. Continuando sequência recursiva, como eu já disse, sequência recursiva é uma sequência onde cada número pode ser obtida do anterior. Aqui está falando qual é o sexto termo na sequência dos múltiplos naturais não nulos de 5. Então, não vou começar pelo zero, porque é os não nulos. Então, quem que é o 10? É o anterior mais 5, que dá 10. Quem que é o 15? É o anterior mais 5, que dá 15. Quem que é o 20? É o anterior mais 5, que dá 20. Quem que é o 25? É o anterior mais 5, que dá 25. Então, o próximo vai ser o anterior mais 5, vai dar 30. Então, toda sequência que um termo pode ser escrito a partir do anterior, chama sequência recursiva. Então, tá aqui, ó. Quem que é o segundo termo? É o primeiro termo mais 5, que é 10. Quem que é o terceiro termo? É o segundo termo mais 5, 10 mais 5, 15. E assim sucessivamente. Aí eu posso fazer até chegar. Eu quero qual termo? O sexto. Então, vai ser 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30. Então, o sexto termo é o anterior mais 5, que dá 30. Vocês estão vendo que essa sequência está aumentando de 5 em 5? Vocês vão aprofundar mais no ensino médio, mas uma sequência cujo um termo é igual ao seu anterior mais uma constante, ela é chamada de progressão aritmética, ou PA. E essa constante, que no caso aqui é o 5 mais 5 mais 5, é chamado de razão da PA. O termo geral dessa sequência é 5 vezes n, porque quem que é o A1? 5 vezes 1, 5. Quem que é o A2? 5 vezes 2, que é 10. Quem que é o A índice 3? 5 vezes 3, 15. Então, se eu quisesse calcular o sexto termo pela fórmula geral, era só calcular o A6. O A6 ia ser 5 vezes 6. Quanto que é 5 vezes 6? 30. Então, se eu quisesse saber o centésimo, ou eu continuava aqui até chegar no centésimo, eu colocava A100 igual a 5 vezes 100. A100 igual a 500. Então, o termo geral permite eu calcular qualquer elemento da sequência. Qual é o valor do oitavo termo na sequência de potência do expoente natural 2? 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. Vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então, o próximo vai ser vezes 2, 128. Então, o primeiro termo é A1. O segundo termo é o anterior vezes 2, que dá 2. O próximo termo é 2 vezes 2, que é 4, ou seja, o termo anterior vezes 2. O próximo termo é o anterior vezes 2, que vai ser 8. O próximo termo, o anterior vezes 2, que dá 16. O próximo termo, anterior vezes 2, que dá 32. O próximo termo é o dobro do anterior. Então, quem que é o A7? O A7 é o dobro do A6. Então, o dobro de 32 é 64. Então, está dobrando, dobrando. E o oitavo termo, que é o que eu quero, é o dobro do anterior, que é 128. Uma sequência onde cada termo é o anterior multiplicado por uma constante é chamada progressão geométrica. A aritmética é através de uma soma ou subtração. A geométrica é através de um produto. Então, o termo geral dessa progressão aqui, dessa sequência, é 2 elevado a n menos 1. Olha só,
ela é mais difícil de descobrir sozinho, né? Mas com os conteúdos que vocês vão aprender no ensino médio, vai ser fácil chegar nesse termo geral. Então, eu quero calcular o oitavo termo. Quem que vai ser o oitavo termo? 2 elevado a 8 menos 1, que é 2 elevado a 7, que é a mesma coisa de ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 128. Então, outro tipo de sequência é a progressão geométrica, que a partir de um termo é igual ao anterior vezes uma constante. Essa constante é chamada de razão. No caso, a constante aqui é 2, porque é vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, e assim sucessivamente. Uma sequência que é muito famosa é a sucessão de Fibonacci. No ano de 1202, ele representou através dessa sequência o crescimento de uma nova população de coelhos a partir de um casal. Então, essa sequência ela coincide com muitas coisas na natureza, distribuição das sementes do girassol, muitas construções de Roma, Grécia, ela focava de maneira que sempre aparecia essa sequência. Essa sequência está relacionada na matemática com os números áureos, que são proporções que são encontradas na natureza, naturalmente. Então, essa sequência recursiva, ela tem vezes que começa por 0 ou por 1. Então, na maioria das vezes, eu vou colocar por 1. Então, o primeiro termo da sequência Fibonacci é 1. O segundo termo também é 1. Agora, a partir do terceiro termo, o terceiro termo é a soma dos dois anteriores. Então, 1 mais 1, 2. O próximo termo vai ser a soma dos dois anteriores. 2 mais 1, 3. O próximo termo vai ser a soma de 3 mais 2, que dá 5. O próximo termo é a soma de 5 mais 3, que dá 8. O próximo termo é a soma de 8 mais 5, que dá 13. O próximo termo é a soma de 13 mais 8, que dá 21, e assim sucessivamente. Então, na lista que vocês vão fazer, eu coloquei um exercício. Ó. Uma árvore cresce seguindo o esquema de desenho abaixo. Ela lança o primeiro galho, depois mais um, depois mais dois, e assim por diante. Se ela continuar a obedecer essa sequência numérica, quantos ramos ela terá na etapa seguinte do crescimento? Ó, do 1 virou 2. Do 2 virou 3, que pode ser 2 mais 1, 3. A próxima, cada galha gerou uma, foi a mesma coisa de eu fazer 3 mais 2, 5. A próxima sequência, cada galha originou outra, é a mesma coisa de ser 5 mais 3, 8. O 3 é a mesma coisa de ser 8 mais 5. Tá vendo que isso aqui segue a sequência de Fibonacci? Tá aí. Então, 2, 3, o próximo termo é 5, depois vai ser 3 mais 5, 8, depois 8 mais 5, 13, está coincidindo. Depois 3 mais 8, 21. Então, qual que é a próxima quantidade de galha? Vai ser 21 mais 13, que dá 34. Então, a etapa seguinte será 34 ramos. Então, espero que eu tenha tirado a dúvida. Vou deixar na atividade o link de outros videoaulas, de outros professores de diversos canais. Aí vocês assistam. Então, até a próxima. Tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Ah, não.